Amém? Vamos orar, vamos para a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós durante essa semana que terminou, e cremos que as suas mãos estarão estendidas sobre nós nessa semana que se inicia. Nós te louvamos, te agradecemos por todos os seus feitos para conosco. E mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui reunidos nesse lugar para ouvir a Tua voz, que o Senhor venha falar conosco, como tem falado até então, e os nossos corações possam estar preparados como uma boa terra, como uma terra que está preparada para receber a semente. Sabemos que a semente é boa, ela não falha, mas muitas vezes essa terra que não está devidamente preparada para receber essa semente, e que os nossos corações possam estar como uma terra preparada, para que essa semente venha produzir frutos para a glória do Teu santo nome, a 30, 60 e a 100 por um. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 54. Lucas 22, 54. Amém? Lucas 22, 54, que diz o seguinte, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amados, nós falaremos, Deus quer tratar conosco hoje e falar a respeito restauração. Deus quer restaurar a sua vida. Quem precisa de restauração aqui nessa noite? Amém? Então, pela fé, você sairá daqui restaurado. Independentemente da sua vida ministerial, independentemente da situação a qual você quer, necessita, precisa de ser restaurada, o Senhor fará, desde que você deixe o Espírito Santo trabalhar e realizar a obra a qual você necessita e precisa. Amém? E aqui, a palavra de Deus, isso aqui é apenas uma introdução, a palavra de Deus vem aqui nos relatando, quando Pedro, um dos seus discípulos, negou Jesus, negou conhecer Jesus, negou estar com Jesus, negou que era um dos que andava com Jesus. Mas Jesus já tinha predito isso certo tempo antes. Ele falou com Pedro que Pedro o negaria.
Pedro era muito impetuoso, Pedro era muito sanguíneo, e ele então, às vezes, fazia muitas coisas que depois se arrependia. Ele era do tipo de assim, eu dou o tiro para ver quem, depois eu vejo quem eu matei, né? É mais ou menos por aí. Então ele era dessa forma. E até uma certa época anterior também, num dos evangelhos, quando Jesus chamou os discípulos falando que ele haveria de ser crucificado, né? E tal, Pedro, daquela impetuosidade dele, falou: mestre, de jeito nenhum, não vai fazer isso não, ninguém vai fazer isso não. Aí o que Jesus fez com ele? Repreendeu aquele espírito, aquele espírito que estava na vida de Pedro. Repreendeu, porque teria que acontecer, como aconteceu, né? Então, Pedro, aqui nesse, onde a palavra vem nos relatando, Pedro então negou conhecer Jesus. Por 3 vezes, uma pessoa chegava para ele: você faz parte do grupinho, né? Você é um deles. Não, de jeito nenhum. Ah, eu vi você com ele. Não, de jeito nenhum. Você está equivocado. E nós, eu falei aqui hoje de manhã, nós temos várias oportunidades durante um dia, a cada dia, negar Jesus. E muitas vezes faremos isso. Eu já fiz, e com certeza muitos de vocês fizeram. Não vou falar que todos já fizeram isso. Eu estou falando por mim, porque talvez eu sou mais carnal do que os outros, né? Não sou tão espiritual assim. Mas já neguei Jesus muitas vezes. Não pelo fato de você falar assim, você é de Jesus ou não é, mas muitas vezes fazendo aquilo que vai em desencontro, vai contrário à vontade dele. Nós estamos negando ele, né? Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma adversidade, um problema, aí a gente questiona: cadê Jesus? O que ele está fazendo? Será que ele está dormindo, como estava dormindo naquele barco, e aquela tempestade estava caindo? Queridos, mesmo que você pense que Jesus esteja dormindo, que Jesus seja um Jesus dorminhoco na sua vida, saiba que é melhor você estar com ele dormindo do que sem ele no seu barco. Mas não vamos esquecer o sono de Jesus, é outro contexto que nós estamos agora, né? Então Pedro negou. As pessoas, chegou primeiro uma mulher dizendo, no verso 56, disse: este também estava com ele. A resposta de Pedro: mulher, eu não o conheço. Na segunda vez, chegou alguém e falou assim: este também verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Olha a resposta de Pedro. Pedro, ele insistia, né, em dizer, e falou com aquele homem: homem, não compreendo o que dizes. Não é mesmo? E outro ainda, não, essa aí foi a terceira vez, né? E na terceira vez aqui, quando ele acabou de negar Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Muitas pessoas entendem que o galo ia cantar 3 vezes para Pedro negar Jesus. E não é assim. Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou, né? Então, amados, a gente vê que nós, neste mundo que nós estamos vivendo, nós estamos condicionados a negar Jesus no mínimo uma vez por dia. No mínimo uma vez por dia, se nós não vigiarmos. Tá? Então, isto aqui não foi só algo Pedro, naquela sua impetuosidade, fez. E hoje existe muitos Pedros na igreja, os quais têm negado Jesus. Amém? Então, aí no 61 diz assim: voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, né? Fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como dissera: hoje, 3 vezes, foi no mesmo dia, hoje, 3 vezes, né, me negarás antes de cantar o galo. Então, queridos, muito cuidado, vamos estar atentos, para que não caiamos na mesma situação de estar negando Cristo, negando Jesus todos os dias. Vamos agora para o Evangelho de João, no capítulo 21. Esse é o texto-chave. Isso é apenas uma introdução. Porque nós falamos que hoje é dia de quê? Restauração.
é restauração. E assim como Jesus, restaurou a situação de Pedro, a vida de Pedro, o ministério de Pedro, ele vai restaurar não somente a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, mas também tudo que há necessidade de restauração. Tá? Restauração significa trazer a forma original. Isso é restauração. A gente vê muitas vezes no jornal, na televisão, internet, estão restaurando a igreja lá em Sabará, por exemplo, igreja de não sei quantos anos, está fazendo uma restauração. Aqueles restauradores, então, o que eles fazem ali? De uma forma muito minuciosa, vai trazer, aquilo que estava danificado ali, eles vão trazer a forma original. Talvez não traga 100%, mas traga 95%. Mas o Deus que nós servimos, Ele não faz nada 95%, tem 99%. Ele faz esse 100%. Basta você crer, basta eu crer. Amém? Aí então diz a palavra de Deus aqui, João 21, verso 1. Depois disso, tornou Jesus manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes, que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Amados, nós fizemos uma preliminar aqui a respeito a negativa de Pedro segundo o conhecimento de Jesus. E aqui nós vemos uma outra passagem onde Pedro, e alguns discípulos, Pedro e mais 6 discípulos, eram 7 nessa situação aqui, eram 7 discípulos nessa situação. Jesus já havia morrido, Jesus já tinha sido sepultado, mas também Jesus já havia ressuscitado. Já havia aparecido 2 vezes para alguns, e essa aqui era a terceira vez que Jesus aparecia para outros. Aqui no caso, esses discípulos. Então, de um certo tempo, entre esse tempo de Jesus ter ressuscitado, ter morrido, passado pela morte, e essa época aqui, eu creio que os discípulos ficaram sem um norte na vida deles.
ficaram sem uma direção. Eu posso entender também que eles ficaram até com um sentimento de orfandade, porque Jesus que dava direcionamento para eles, Jesus é que dava orientação para eles, Jesus é que dava proteção a eles, Jesus é que norteavam tanto o ministério quanto o que eles haviam de fazer. Isso Jesus fazia para eles. Então eles estavam ali sem o norte. Como eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Talvez você já passou por um momento de perda na sua vida, a qual você teve esse sentimento. Como vou fazer? Talvez perdeu um pai. Aí vem aquele sentimento: como vou fazer sem o meu pai, sem a minha mãe, sem a minha esposa, sem o meu marido? O que vou fazer sem o meu filho? Então o sentimento desses discípulos era esse. Sentimento de insegurança. Aí, Pedro então, ali na praia, ele fala assim, ele não chamou os colegas, né, os outros discípulos, ele apenas falou assim: vou pescar. Ele tomou uma decisão, uma atitude: eu vou pescar. Neste momento aqui, Pedro estava fazendo o quê? Ele estava retrocedendo na vida dele. Ele voltou a fazer, ele voltou a realizar, ele voltou a praticar aquilo que ele fazia antes. E muitas vezes nós chegamos na nossa vida ministerial numa posição, numa situação tal, que nós, ao invés de persistir a continuar, é mais fácil ou mais conveniente para nós, por causa das nossas emoções, nós queremos retroceder ao invés de persistir em avançar. E aqui a gente vê essa situação. Quem já pensou em desistir das coisas? Eu já pensei em desistir de tudo, até de mim mesmo. E não era ímpio, não era crente, crentinho. Então nós muitas vezes achamos: eu estou na presença de Deus, sou crente, fui batizado, tomo a ceia, entrego o meu dízimo e tal. Nós achamos que nós estamos não sujeitos a algumas adversidades na nossa vida. E muitas vezes, quando vemos alguém em tal situação, nós julgamos: nós, se fosse eu, não fazia isso. Fulano de tal tirou a vida? Que isso? Jamais faria isso. Será? Eu não estou fazendo apologia a suicídio. Eu estou falando que nós somos seres humanos e o ser humano tem as suas debilidades. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Então, queridos, a gente tem que ter muito cuidado. Julgar. Ah, não, fulano, 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, e pensou em suicídio? Quando um irmão, talvez, né, chega e fala: não, eu pensei até em tirar minha vida. Aí o povo: uau! Tem um ditado no mundo, embora não estão falando do mundo, estão falando de igreja, mas no mundo tem um ditado que fala assim: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Eu não sei o que você passa, e também você não sabe o que eu passo. Então nós não devemos julgar ninguém. Com a mesma medida que a gente julga o outro, a gente, né? E muitas vezes, naquele pecado que a gente condena a pessoa, a gente cai no mesmo pecado. E em pouco tempo. Aí então, queridos, a gente vê aqui, né, essa situação. Pedro, então, ele voltou à prática: eu vou pescar. E os outros, os demais, falaram: vamos com você, nós vamos também. E eu comentei com minha esposa hoje, há 1h30 atrás, mais ou menos, 2 horas atrás, isso. O culto, na conferência da família, eu disse assim, no sábado, no mundo espiritual, o mundo espiritual é muito interessante, ele é tão claro como o que a gente está vendo aqui. No mundo espiritual, os espíritos da mesma natureza se atraem.
Os espíritos da mesma natureza se atraem. Por exemplo, uma pessoa se torna mendigo. Primeira coisa que vai fazer é o quê? Juntar outro mendigo. Uma pessoa que é usuário de algum entorpecente, alguma droga. Primeira coisa que vai fazer, vai arrumar um grupinho. Então, espíritos da mesma natureza se atraem. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ministra e prega. Porque muitas vezes a gente é provado naquilo que a gente ministra e prega. Eu preguei no sábado isso. E na quarta-feira, isso aconteceu comigo. Lembrando que a situação aqui é Pedro, né? Os demais associar a ele para ir pescar. Eu fui num cliente e chegando lá, estava de belezinha, como diz os jovens, de boa, estava de boa. E conversando normal com o pessoal lá, rindo, tal. E chegou um determinado tempo, isso era mais ou menos por volta de umas 3:30 da tarde, 4 horas da tarde. Meu astral caiu, foi no chão. Do nada. Por nada. Ninguém me falou nada. Do nada. Eu fiquei caído, meu astral. Né? Me deu tipo uma depressão. Né? Depressão é isso, querido. É você cair de um nível, né? Isso é depressão. Então, vai aquela depressão. E me criou assim, uma certa ira, ansiedade, nervosismo, ali naquele momento. E o dono do comércio não estava lá na hora. Quando eu cheguei, estava até então alegrinho e saltitante, como diz, né? Chegou quase na hora de eu sair. Ele me viu 5 minutos. E a hora que eu estava fechando a cancelinha assim para sair, ele falou assim: uai, Luiz, você está diferente hoje? 5 minutos que ele me viu. Aí ele falou assim: você nem falou do galo? Falou desse jeito comigo. Aí eu falei: não, estou de boa. Aí ele até falou assim: nossa, está igual meu filho que fala isso. Aonde você aprendeu isso, Luiz? Eu falei: lá no morro, né? Então, aí só para quebrar o clima lá e tal, aí saí, fui embora. Aí foi no outro cliente. E foi nesse cliente, esse cara era um rapaz jovem, uns 40, 42 anos de idade. E cheguei lá, o cara estava tenso, nervoso, xingando, reclamando, falando em desistir de tudo, falando em largar tudo, vender tudo, não aguentava mais pagar o governo, não aguentava pagar mais conta. O cara estava daquele jeito, azedo. E chegou um azedo também. Aí eu fiquei lá uns 10 minutos e tal. Quando eu sentei no carro para sair, para vir embora, a palavra que eu falei veio na minha mente. Espíritos da mesma natureza. Eu falei: não, que isso, para cima de Moá? Não. Então, para cima, aí repreendi aquilo. Aí veio uma restauração. Voltei à sobriedade. Entendeu? Acontece com a gente, querido. Não, mas você é pastor. E daí? Sou homem, sou ser humano. Queridos, então a gente vê que Pedro aqui, então, nesse momento, Pedro, ele optou aquele espírito de orfandade, de falta de proteção, de falta de segurança, de falta de alguém que estivesse norteando a vida deles. Ele retrocedeu. Olha como é que a coisa é interessante. O mesmo lugar que Jesus chegou e chamou ele, aconteceu isso aqui. Mesma praia. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, para nós sermos restaurados, é necessário que a gente volta ao ponto de partida. É necessário que muitas vezes voltemos ao ponto de partida, ao ponto inicial. Ao lugar, ao ponto do começo. Então aqui a gente vê que aqueles discípulos, que foram os 7, para o alto mar, entrou no barquinho, pegou a rede e foi lá, vamos pescar.
Mas eles estavam fora do propósito. Porque o propósito que Jesus estabeleceu a eles não era pescaria né, de peixe, mas pescaria de gente, de homens. Porque no chamado dele ali, Jesus falou assim: você vai deixar de ser pescador de peixe para pescar homens, pescar almas, vidas. E nós muitas vezes temos um chamado de pescar almas, nós estamos pescando outras coisas. E aqui então eles vão para o alto mar, fica a noite inteira. Agora, olha que mistério, olha que coisa, olha que discrepância que tem nessa situação aqui. Homens preparados para pescaria, homens experimentados nessa profissão, fica 12 horas pescando, não pesca nada. É a mesma coisa do França, que estava hoje de manhã aqui, Zé Lopes, que é pescador, se tiver mais algum bom pescador aí, pode se manifestar, ir para um lugar desse aí, não pescar nada, nem uma piaba. Então aquilo foi o cúmulo. Eles não ter pego nada, absolutamente nada. Aí então, pela manhãzinha, aparece um homem ali na praia. Aparece alguém ali na praia. E era Jesus. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Agora, aqueles discípulos que estavam ali, aquelas 7 pessoas, tiveram uma caminhada com Jesus por 3 anos e meio, viu milagre, viu manifestações tremendas. Jesus aparece e eles não reconhecem. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a falta de comunhão faz com que nós não reconhecemos as pessoas. Falta de comunhão na família, falta de comunhão no ministério, falta de comunhão na sociedade, falta de comunhão no trabalho, faz com que nós não reconhecemos as pessoas. Outro dia, foi aniversário do pai de uma pessoa chegada minha. Aí, eu falei assim, eu não sei o que eu dou ao meu pai. Eu falei, dá alguma coisa que ele gosta. Eu não sei o que ele gosta. Difícil, né? Então a falta de comunhão faz com que a gente esquece. Tem uma amnésia. Eles ali não reconheceram Jesus. Aí Jesus pergunta para eles, filhos, ou senhores, jovens, amigos, colegas, vocês têm alguma coisa de comer aí? Se eles não reconheceram visualmente, pelo menos a voz. E olha que eles estavam a 200 côvados, isso corresponde de 90 a 100 metros. Se a minha esposa me chamar a 100 metros, eu vou reconhecer a voz dela. Se meu filho me chamar a 100 metros, eu vou reconhecer a voz dele. Se o pastor Antonino me chamar a 100 metros, eu vou reconhecer a voz dele. Se o Agileu, por exemplo, o Agileu estava aí, tá? O Enio também, então vai Enio mesmo. Se o Enio me chamar a 100 metros, eu reconheço que é o Enio. Eles não reconheceram. Então a falta de intimidade, a falta de comunhão faz com que a gente desconhece a voz, desconhece até mesmo a aparência, o aspecto físico. Porque foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles não reconheceram que era Jesus. Aí Jesus, então, eles falam assim, não, e eles foram assim, curtos e grossos. Tem alguma coisa para comer aí, filhos? Não. Eu acho que eles estavam igual eu quarta-feira. Não. Eles não podia ser mais amável, né? Agora não pegamos nada, senhor. Não deu nada, não pegamos nada. Eles falam assim, não, pronto. E não me enche o saco. Não, e ponto. Não. Então, eles estavam, a gente pode entender também que eles estavam nervosos, angustiados, frustrados. Aí, quando eles falam que não havia nada que comer, aí Jesus entra na situação. Ele fala assim, lança a rede do lado direito do barco. E vocês acham que eles já não teriam lançado a rede do lado direito?
Eles tinham lançado a rede à direita, à esquerda, atrás, na frente, nas nuvens. E nada. Mas sabe por que a coisa aconteceu? O lado direito simboliza a autoridade. Onde Jesus está sentado? O lado direito é autoridade. Então, aquele que tem autoridade se manifestou e falou onde que eles deveriam lançar a rede. Aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Bastou a palavra dele. Agora eu te pergunto, onde você tem lançado as suas redes? Será que você tem lançado as suas redes, eu tenho lançado as minhas redes, segundo a palavra liberada por Jesus? A palavra liberada por Ele? Será que eu, você, nós temos lançado as nossas redes segundo a palavra dEle? Quando nós estamos fazendo algo fora do propósito de Deus, queridos, não vai sobrar nada além de cansaço e frustração. Mas se nós estivermos atentos à voz dEle e fazer segundo o que Ele determinar, pode ter certeza que vai ser só bênção. E o interessante, eles estavam frustrados, mas eles obedeceram. Porque ele já tinha jogado, lançado a rede por todos os lados. Ele podia pensar assim, já lancei por todos os lados, o que esse cara está falando para jogar lá direito? Joga ele lá direito, esquerdo, todo lado. E o interessante é que era o mesmo mar, o mesmo barco e as mesmas redes. Ele não mudou de barco, ele não mudou de rede, não mudou de mar. Mas mudou uma situação do próprio esforço deles com a situação de ter aquele que pode todas as coisas, ter entrado naquela devida situação. Então nós temos que ficar atentos, amados. Nós temos que ter cuidado de não querer retroceder. Não, eu estou cansado de ser crente. Essa vida de crente não dá não, isso não presta não. Vou voltar nas minhas práticas antigas. Querido, se você está querendo voltar à prática antiga, é um direito seu. É direito seu. Não estou blasfemando aqui, não. É direito seu, você pode ir. Se você estiver pensando nesse momento assim, eu quero largar Jesus, porque Jesus não está com nada, é um direito seu também. Ele não obriga ninguém, não. Amém. Glória a Deus. Mas também assuma a responsabilidade. Né? Aí então, eles lançam o barco, a rede, e colhem 150 grandes peixes. E Jesus ali na praia, né? Aí Pedro vestiu a roupa, cingiu ali com a sua roupa ali, porque ele estava nu, ele já mergulhou. Mas quem reconheceu Jesus? Foi João. João que reconheceu Jesus. Pedro não reconheceu. Quando João então falou assim, é o Senhor. Aí Pedro caiu na ficha de Pedro e foram lá até Jesus. Chegaram no barco, puxando o barco, cheio de peixe e tal. Jesus falou assim, pega no espelho, para a gente comer também. Jesus também gosta, ele sempre postou igual para a comunhão. Aí ficava ali, tal. E já tinha ali fogo aceso, com peixe assando, tinha pão. Ali e eles não vão chegar lá e reconhecer, é Jesus mesmo. Aí a vergonha dele, vou pagar tudo agora, perguntar quem ele é, é ruim. É uma questão espiritual, não, vou fazer isso, entendeu? Então, querido, nenhum quis perguntar quem é o Senhor. Quem é você? Né? Nenhum quis perguntar, embora soubesse que era o próprio Jesus. Mas não queria cair na vergonha de perguntar quem era. E assim foi.
E aquela, então, era a terceira vez que Jesus aparecera, né, aos discípulos. Agora vamos ler o verso 15 aí de João. A sequência aí, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Simão, tornou a perguntar, Jesus perguntar a Simão, Simão, filho de João, tu me amas? Filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele já de ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Lá em Lucas, a gente vê que Pedro negou Cristo por 3 vezes. Aqui a gente vê que Jesus perguntou a Pedro também 3 vezes. Jesus sabia que Pedro o amava, mas Jesus queria não estar convicto da resposta de Pedro, mas Jesus queria estabelecer em Pedro uma consciência, a certeza, a convicção que o próprio Pedro amava Jesus. Tanto é que Pedro fala assim: tu sabes, o Senhor sabe que eu te amo. E aqui então a gente vê que houve uma restauração do ministério daqueles homens. Mas antes de haver a restauração do ministério, a restauração da vida espiritual daquelas pessoas, da convicção de voltar a evangelizar, pregar a palavra àquela comunidade lá, por causa de quê? Porque antes Jesus chegou e chamou eles para uma comunhão. Então, amados, a gente muitas vezes valoriza o milagre. Aconteceu um milagre da pesca. A gente muitas vezes olha o milagre, mas milagre não traz comunhão, porque tem muitas pessoas que receberam milagre aqui e estão no mundo. A comunhão é que traz restauração e convicção do que você é em Cristo. Milagre não traz certeza nem convicção nenhuma do que você é em Cristo. Porque pode chegar alguém ali, de cadeira de roda, um homem de Deus aqui, abençoar, orar por ele, e ele sair daqui com a cadeira na cabeça, e amanhã ele está vivendo uma vida dissoluta, como aquele filho pródigo, e voltar à ruína. E muitas vezes nós pensamos só no milagre. Senhor, faz um milagre. Ele quer fazer e faz, e pode fazer. Mas o que você vai fazer com esse milagre? O que você tem feito com o milagre que Deus tem feito na sua vida, querido? Todo dia faz um milagre na sua vida. Quer você levantar, ir para o trabalho, voltar para casa com a sua família. Isso é um milagre. E o que você tem feito com isso? Vamos orar. É noite de restauração. Deus não faz nada por um acaso. Eu faço por acaso, você faz por acaso, pastor Antonino faz por acaso, todos os obreiros aqui podem fazer algo por acaso, o mais espiritual que estiver aqui pode fazer coisa por acaso, mas Deus não trabalha no acaso, Deus trabalha no propósito. E o propósito de Deus aqui nesta noite é trazer restauração na minha vida. O propósito de Deus aqui nessa noite é trazer restauração na sua vida. Por isso que você está aqui. Não adianta você pensar: porque meu filho não veio, porque minha nora não veio, porque minha sogra não veio, porque meu pai não veio, minha mãe não veio. Sabe por quê? Porque eles não estão precisando de restauração, não. É você que está precisando, sou eu que estou precisando. Por isso que ele trouxe essa palavra nessa noite, por isso que ele trouxe a palavra de manhã, porque tem gente, a gente precisando de restauração.
Então humilhe-se diante do Senhor, fala com o Senhor: Pai, eu sou fraco, eu sou um Pedro, eu estou perdido, eu estou sem um norte na minha vida, eu estou sem proteção, eu estou sem convicção. Então, Senhor, venha, me chama, Senhor, me dê uma palavra de direcionamento nessa noite, me dê uma palavra de condução nessa noite, porque eu estou perdido, estou sem caminho. A palavra de Deus diz que para que nós pedirmos, vai ser nos dado. Então peça. Eu não sei qual área da sua vida que você está precisando de uma restauração. A restauração de Pedro era na convicção dele em quem era Jesus. Talvez você está de tal forma que você ainda você já perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Talvez ele tenha te falado sempre, mas você não tem ouvido, porque a sensibilidade dos seus tímpanos espirituais já não estão funcionando. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar a sua sorte, por que não dizer assim? Talvez você está numa vida difícil, em dívida, na falência, e o Senhor quer mudar a sua sorte, mudar de falência para coisas grandes. O Senhor quer restaurar a sua família, seu casamento, a sua comunhão na família. Ele quer restaurar a sua vida ministerial, os seus projetos. Coloca diante dele a sua vida nesse momento. A situação a qual ele quer que você necessita que seja restaurado. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que necessitam de uma restauração. Mas não sei em qual área, mas o Senhor sabe. E essa pessoa está conversando, falando contigo agora. Eu preciso de uma restauração nessa área. Então eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha agora com o teu poder. Vem, Senhor. Lança a tua palavra na vida desse homem e dessa mulher, nesta casa que está toda destruída, em nome de Jesus. Bastou a sua palavra para aqueles homens, e eles obteram êxito, eles obteram um resultado positivo. Então vem agora, Pai, em nome de Jesus, com a palavra, com a tua palavra, porque a tua palavra é eficaz, ela é eficaz. Ela dá resultado, ela traz resultado, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, com unção da cura aqui neste lugar. Vem curando enfermidade, vai tocando em cada órgão deste corpo agora, vai tocando nos ossos, vai tocando no corpo, vai tocando, Senhor, nas veias, nas artérias, vai tocando, Senhor, no pulmão, vai tocando no pâncreas, vai tocando agora, Senhor, em nome de Jesus, no fígado, vai tocando no coração, em nome de Jesus, no pâncreas, em nome de Jesus, ó Pai, toca no útero dessa mulher, toca, Senhor, toca nesse corpo agora, trazendo a restauração da saúde, trazendo a restauração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cura a alma, Pai, cura as feridas, cura traumas aqui neste lugar, cura, Pai, cura, Senhor, frustrações aqui neste lugar, decepções aqui neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, vem com tua unção e teu poder de cura, Pai, e que seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.